Bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande, mais uma vez, a oportunidade de entrar assim na sua intimidade, na sua casa ou no seu local de trabalho, ou quem sabe até pelo sinal no seu próprio carro, para falarmos um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe os seus negócios e abençoe aquilo tudo que te diz respeito à sua casa, à sua família. Deus abençoe. Eu gostaria de, nesta oportunidade, estarmos considerando uma expressão corriqueira muito usada no nosso ambiente e que às vezes não é bem entendida. Atos proféticos. Muitas vezes as pessoas se chegam e perguntam, mas bispo, o que vem a ser um ato profético? A própria palavra já explica que é uma atitude produzida por um sentimento profético vindo do Espírito Santo de Deus. É claro que, como tudo, existe o ato profético divino e existe o ato profético satânico ou profano. Todos os elementos que vêm às nossas mãos podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Quando você encontra um despacho dentro de um cemitério produzido por um satanista, por uma seita satânica, e ali tem o punhal cravado num coração, desejando o mal para uma pessoa, é claro que isso não vem de Deus. É um ato profético? Foi uma atitude tomada pela fé, inspirada pelo mundo espiritual, mas nesse caso, para produzir o mal, porque é do reino do diabo. O mundo espiritual, criado por Deus, todas as coisas, João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por Deus. Agora, aquilo que é criado por Deus, muitas vezes, infelizmente, é usado distorcidamente pelo inimigo. Gosto de imaginar, por exemplo, uma arma de fogo, um revólver. O revólver, na mão da polícia, é uma bênção. Quantos crimes se impede, quanta ordem se mantém, mas o revólver, mesmo o revólver, na mão do ladrão, é uma desgraça. O problema não é o revólver, o problema é quem o está usando, nas mãos de quem ele está, para que dele fazer uso. Esse é o problema. As questões de autoridade espiritual foram dadas por Deus. O problema não é a autoridade espiritual, o problema é quem vai dela fazer uso. E a Bíblia fala que pessoas distorcidas também, infelizmente, podem fazer uso, e muitas vezes o fazem, de autoridade espiritual, uso indevido. João capítulo 10, a Bíblia diz para tomarmos cuidado com os ladrões, salteadores, com os estranhos, e ali no texto ainda tem, com os mercenários. No mundo espiritual, apesar das leis instituídas por Deus, apesar da autoridade estabelecida por Deus, é possível pessoas inescrupulosas, profanas, delas fazerem uso. Não deixa de ser o ato profético, mas passa a ser um ato profético mal utilizado. O ato profético divino, aquele que a pessoa recebe por inspiração do Espírito Santo, sendo profeta ou não, o ato é chamado profético não por quem o está utilizando, mas pela origem dele. Ele é dado pelo céu, ele vem do mundo espiritual. É um ato espiritual a ser aplicado profeticamente, pela fé no que vai acontecer. Por isso profético. A palavra profético significa ligado ao futuro.
Então é uma atitude que eu tomo hoje, crendo que vai funcionar amanhã. Por exemplo, aqui no Evangelho de Marcos, a Bíblia está dividida em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia é uma só, 66 livros. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, a partir do nascimento de Jesus Cristo. O primeiríssimo capítulo do Novo Testamento já vem narrando sobre o nascimento de Jesus Cristo, da Virgem Maria. A Virgem concebeu, obra do Espírito Santo. Não houve o relacionamento entre marido e mulher. Foi o Espírito Santo que operou no ventre da menininha, da Virgem, daquela jovem, e ela concebeu e deu à luz a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai e o primogênito da mãe. É filho unigênito de Deus e filho primogênito de Maria. O Novo Testamento começa assim logo em Mateus. Depois vem Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos. Eu selecionei aqui um texto do Evangelho de Marcos, o segundo deles, capítulo 5. Diz assim a história: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão que estava junto do mar. Jesus estava voltando das terras de Gadara, exatamente do outro lado de Cafarnaum. E ele, de barco, atravessou o mar da Galileia, mar carinhosamente chamado, que na verdade é o Lago de Genezaré. É uma grande lagoa, água doce, águas do Rio Jordão. Mas pela importância, dimensão, posicionamento geográfico e social na terra de Israel, é carinhosamente chamado de mar. Seria o marzão dos mineiros, né? Então ali é água doce. Jesus cruzou as águas do mar da Galileia, do lago de Genezaré, e chegou a Cafarnaum. Em Cafarnaum já tinha uma grande multidão esperando por ele. Nisso vem um dos principais da sinagoga. Estou te contando a história, Marcos capítulo 5, evitar a leitura nesse horário. Marcos capítulo 5, depois você confere, né, com a sua própria Bíblia, e aproveite. Se você não tem uma Bíblia, mas gostaria muito de possuí-la, e aí na sua região não tem acesso, não tem uma livraria disponibilizando a Bíblia, é claro que se você tem acesso, compre a sua própria Bíblia, né? É um investimento magnífico. Mas se você deseja a Bíblia e não tem acesso, eu com alegria quero lhe enviar uma de presente. Essa semana mesmo eu recebi uma carta de um presidiário, dentro da cadeia, encarcerado, praticamente impossível, depende de muitas pessoas. Pois conte comigo então, comigo e com os que apoiam o meu ministério. É com muita alegria que, prosseguindo o trabalho do meu pai, eu vou lhe enviar de presente um exemplar da Bíblia Sagrada e para você não só seguir esses estudos nessa oportunidade, mas ter a sua meditação diária diante de Deus. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando a gente lê a Bíblia, irmão, Deus fala conosco. Então você quer ouvir a voz de Deus é pela Bíblia Sagrada. É o único livro do mundo em que aparece a expressão "e disse Deus", é Deus quem fala, é na Bíblia Sagrada. E aqui em Marcos capítulo 5, então, Jesus voltando de Gadara, atravessando, cruzando ali as águas do mar da Galileia, logo que ele desembarca, a multidão está esperando por ele, afluindo atrás dele, ansiosos por ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, receber as suas instruções, ansiosos pela oração da fé, ansiosos muitos com necessidades de cura, de libertação. Me é destacado na história bíblica um dos principais da sinagoga ali de Cafarnaum, uma grande sinagoga naquela região tão importante, a cidade de destaque, um pastor Jairo, deixa eu falar assim para situá-lo na nossa cultura. Na verdade é um rabino, mas o pastor Jairo recorre a Jesus, porque a sua filha única, uma menina adolescente, jovenzinha, doente, acamada, olha, quase à morte, e ele com a fé, Senhor Jesus, me ajuda, vem, o Senhor Jesus se dispõe, eu vou com você, e toma o rumo
muda a direção. O Senhor Jesus provavelmente indo à sua própria moradia, onde estava hospedado, na casa de Pedro, o Senhor Jesus muda a direção para a casa de Jairo agora, a fim de atendê-lo, socorrê-lo e abençoar a menina moribunda. Nisto vem uma senhora. Essa senhora tinha uma posição muito importante na sociedade, uma senhora rica, uma senhora cheia de status, de conhecimentos, mas há 12 anos padecendo de uma hemorragia incurável. A história verdadeira diz que ela já havia gastado todo o seu patrimônio com vários médicos e ninguém conseguia solução para a enfermidade, para o mal dela, ela não alcançava a cura. Isso é de uma repercussão social na cultura judaica terrível, porque a mulher, nesse período, né, põe amor nas minhas palavras, estou te reportando os fatos históricos, a mulher nesse período é considerada impura. Ninguém podia tocá-la, ela tinha que ser reservada durante esse período. Agora você imagina essa senhora, então, que não tinha esse período mensalmente, que estava vivendo assim há 12 anos. Ela estava totalmente excluída do convívio social, tudo dela era separado. Ela não era mais convidada a lugar nenhum, não participava de nenhuma festa, de nenhuma cerimônia, não era contada em nenhuma comemoração. A vida dela, 12 anos sofrendo isso tudo, pois vem no coração dela, quando ela vê o movimento, quando ela vê Jesus passando, quando ela vê a multidão o seguindo, vem sobre ela um sentimento, uma ideia, algo no coração, na mente dela. Ela é tomada por um pensamento e diz assim exatamente no versículo 28, ela dizendo consigo mesmo, olha o verso, se eu apenas tocar na ponta das suas vestes, serei curada. Olha, ela nem pensou em tocar direito. Um pensamento, esse pensamento é que é chamado, é que caracteriza o tal do ato profético. O ato profético aqui seria ela tocar na orla das vestes de Jesus. No original não fala vestes, o original fala talite. Se ela tocasse na ponta do talite, ato profético é isso, é algo pela fé. Que Deus te abençoe, nós vamos falar mais disso. Amém. Nesta oportunidade eu queria te fazer um convite especial. No período da semana chamada Santa, agora no mês de março, dia 25, 26, 27, aquele final de semana estendido, nós vamos ter um tremendo seminário, atos proféticos, editos reais e decretos sacerdotais. Vem estudar conosco sobre este relevante assunto, aprender na Bíblia Sagrada o que é um ato profético, como produzi-lo, como exercer a atitude profética para o seu bem, para a conquista do desejo do seu coração. Vem aprender sobre editos e decretos, fazer um edito, estabelecer um decreto, publicar um decreto. São princípios da Bíblia Sagrada que tornam a oração em uma nova dimensão, reveste a oração de uma autoridade diferente. Venha aprender sobre isso neste seminário especial. Você é muito bem-vindo. Deus te abençoe.